Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que era sobre atmosfera. Na aula passada a gente falou sobre alguns conceitos básicos de atmosfera e falamos sobre as camadas. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquecimento global, tempo e clima, né, no contexto da atmosfera. Então o conceito de atmosfera já foi passado. Qual é o conceito de atmosfera? Camada de gases que envolve a Terra. Efeito estufa é a capacidade de reter calor que a atmosfera tem. Então a capacidade da atmosfera de reter calor, conceito de efeito estufa. E aquecimento global é a nossa capacidade de potencializar o efeito estufa. Então aumentar a capacidade da atmosfera de reter calor é que é o problema. O aquecimento global seria a parte artificial do quanto a Terra está se aquecendo. Afinal, existe um padrão de aquecimento da Terra? Existe. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like. Aproveite e já dá o like aí nesse vídeo sobre a atmosfera. Aqui a gente tem, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas divulgou a partir dos anos 2000 dados sobre relatórios sobre o aquecimento da Terra. Dizendo que a Terra está aquecendo acima do normal. Aqui a gente tem um padrão do ano 1000 até o ano de 1860, onde que a gente tinha uma certa flutuação de aquecimento e resfriamento. Professor, mas existia termômetro em 1800? Existia termômetro no ano 1000? No ano 1000 com certeza não existia nem estação meteorológica, nem termômetro ainda existia. Então a gente pode até escutar alguns discursos aí dizendo que as informações não valem porque a gente não vivenciou. Só que assim, a ciência, a gente consegue dizer que uma mulher está grávida sem abrir o útero dela, a gente consegue estudar o interior da Terra com sondas, onde que a gente consegue detectar o material, se ele é mais denso, menos denso, e a gente consegue quimicamente comprovar algumas alterações no solo e na geologia terrestre que aconteceram há milhões de anos atrás. Então ciência é isso. Então a gente consegue estabelecer a temperatura com base de datação geológica e esse tipo de coisa. Então o grande enfoque desse estudo do IPCC, do aquecimento global, volta para o período da Revolução Industrial até o momento atual, onde que a gente consegue estabelecer aqui já um certo aquecimento do padrão da Terra que existia há bastante tempo, cerca de meio grau já de oscilação, e a gente quer evitar que chegue a 2 graus de oscilação, certo? Você escuta tudo que é lugar aí, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto, a gente já afirma hoje que a gente quer limitar o aquecimento global até 2100 em 2 graus. Então a gente já está afirmando que existe aquecimento global, que a gente já convive com ele, e que a gente não quer que ele se acentue muito mais, porque daí os problemas climáticos podem ser ainda maiores. E esse gráfico aqui ficou famoso no filme Uma Verdade Inconveniente, que foi um filme estrelado por Al Gore, que então no começo dos anos 2000 ali era concorrente do George W. Bush à presidência dos Estados Unidos, e ele veio com uma vertente mais climática, de cuidado com o meio ambiente, e perdeu as eleições por muito pouco, perdeu na quantidade de delegados, mas não perdeu na quantidade de votos, mas perdeu. Então, e ele falava sobre os vários tipos de projeção de aquecimento global que a gente pode ter até 2100. Das melhores, as mais otimistas, as mais pessimistas, onde que a Terra ficaria 8, 10 graus mais quente do que o padrão de hoje. Isso mudaria severamente onde a gente planta soja, milho, café, cebola, tudo aquilo que a gente precisa para comer estaria em xeque, em risco, se acontecer o pior dos cenários. O melhor dos cenários, a gente já fica com alguma dificuldade, mas a gente consegue até vivenciar, passar o dia a dia com ela. Uma coisa importante quando a gente fala de aquecimento global, eu gosto de lembrar de um termo que é muito melhor do que aquecimento global para falar dos problemas ambientais dos dias de hoje. Eu prefiro falar de mudança climática. Se chover demais num ano, chover quase nada no outro, é péssimo. Se tiver muito quente no verão, muito frio no inverno, dependendo do lugar, se não estiver dentro do padrão de vida das pessoas e da agricultura que tem naquele lugar, também é péssimo. Em 2013, a região do Vale do Itajaí, aqui onde eu moro, ela nevou e ela teve um dos verões mais quentes da sua história também. Então assim, é uma coisa muito ruim para a gente se adaptar. É uma coisa mais imediata, o problema das mudanças climáticas ele é mais imediato do que o do aquecimento global. E se a gente resolve o problema severo de mudança climática,
a gente provavelmente consegue contribuir para que a Terra não aqueça mais tanto assim também. E melhor do que isso, se a gente melhora a relação com a atmosfera, a emitir menos dióxido de carbono, por exemplo, a gente melhora a nossa respiração. A gente melhora a qualidade do ar que a gente respira. Isso deveria ser a nossa prioridade. Se a Terra vai estar mais quente lá na frente, talvez a gente se adapte, talvez não. Mas de imediato todo mundo está respirando um monte de contaminação, porque a gente insiste em emitir gases de efeito estufa que são nocivos para a nossa saúde. Esse é o pior problema. A gente tem que lutar para os problemas imediatos. Se a gente lutar contra eles, certamente lá na frente a gente vai ter resultado também. Tá? Então vamos aqui agora para uma tabela de comparação de temperatura ao longo da história geológica da Terra. Isso aqui vem de um livro de geologia de Victor Lyon, de Geologia Geral, onde que a gente consegue perceber aqui a idade da Terra, representada em 4,6 bilhões de anos. Notem que esse espacinho está representando 2 bilhões de anos. Então, proporcional, nem tem como escrever tudo que precisa numa tabela de eras geológicas, nesses espacinhos pequenininhos aqui. Então a gente acaba deixando maior eras que nem são tão grandes assim. Observe que isso tudo aqui representa 500 milhões de anos, 570 milhões de anos, e aqui a gente representa 2 bilhões de anos na era arqueozoica, proterozoica, que pertencem ao pré-cambriano. Depois vem a era paleozoica, mesozoica, cenozoica. Lá na aula de geologia a gente vai voltar a falar dessas eras geológicas. Eu me empolgo um pouco aí quando não tem o contexto devido. Mas aqui a gente consegue perceber o quê? Na história geológica da Terra, a Terra já foi mais fria e mais quente. E o ser humano que nasceu no período quaternário da era cenozoica, ele nasceu no período frio da Terra. Um padrão de temperatura do padrão da Terra considerado frio. Então a gente precisa se manter vivo nesse padrão, porque se voltar para essa temperatura aqui, a gente provavelmente se extingue há muito tempo já. Tá? Então a gente não consegue aguentar uma pequena oscilação daqui até aqui. Isso pode acontecer naturalmente? Pode acontecer naturalmente. É assim que muita gente contra o aquecimento global vai dizer, a Terra já teve o ciclo de aquecimento e resfriamento. E isso vai acontecer, a gente quer queira ou não. Mas eu tenho certeza, e os cientistas têm certeza, de que a gente consegue conter um pouco essa capacidade da Terra de aquecer naturalmente. A gente consegue fazer com que a nossa existência seja por mais tempo, se isso acontecer dessa forma. Se for mais gradativo, a gente se adapta melhor, certo? Aqui a gente tem uma oscilação do Pacífico. Como assim do Pacífico? Aqui a gente está comparando a oscilação do Pacífico com essa oscilação que o Instituto Nacional de Pesquisas do IPCC acaba utilizando. E a gente consegue perceber nas duas que tem período que a Terra está mais fria, mais quente, mais fria, mais quente, e talvez no futuro mais fria novamente, porque numa curva de ascendente de calor, a gente vai ter períodos de frio e períodos de um pouco mais de calor. E daí esse slide aqui especificamente me faz lembrar do meu grandioso professor Luiz Renato Lazinski, de Curitiba, que me mostrou isso daqui pela primeira vez e eu achei sensacional, tanto é que uso até hoje. Aqui nós temos a capa da Time, mostrando que a gente sempre está reclamando do clima. O ser humano entra no elevador, reclama, ai que calor, ai que frio, será que vai chover hoje? A gente adora falar disso. Tá? Então, 1945, não entre no elevador agora, fica dentro de casa, por favor, o coronavírus está aí, não é legal. Então, em 1945 a gente reclamou da Terra quente, em 1977 a gente reclama que a Terra está fria, em 2006 a gente reclama que ela está quente de novo. Será que em 2030 a gente vai reclamar que ela está fria? Bom, eu não sei se a gente vai reclamar que ela está fria, que o padrão de temperatura está mais frio do que a gente está acostumado. A verdade é que eu quero que a gente pare de depender tanto de combustíveis fósseis. Vamos estimular governamentalmente os combustíveis renováveis. Vamos estimular fontes de energia que não emitem CO2. Tá? Isso pode ser muito mais emergencial e essencial para a qualidade de vida das pessoas. Eu sempre costumo dizer para meus alunos, se você for muito egoísta e só pensar na tua respiração e na tua alimentação, tu provavelmente vai ter que tomar cuidados que são bons para a humanidade. Então, se você for extremamente egoísta, cuide do teu nariz, cuide da tua respiração, mas claro, sem prejudicar a dos demais. Tem essa questão aí também. Falar um pouco de tempo e clima. O que é tempo? Tempo é um momento da atmosfera e clima é um período longo da atmosfera. O que eu verifico hoje é o tempo. O que eu verifico ao longo de muitos anos, a gente chama de clima.
Aqui a gente tem a normal climatológica do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O que é a normal climatológica? A normal climatológica de um lugar é o padrão de chuva e de temperatura registrado durante 30 anos. É isso que vai designar o clima de um lugar. O tempo é algo momentâneo, muda de um dia para o outro. A gente faz previsão para daqui a 2, 3 dias, a gente está falando de previsão de tempo, uma coisa que tem uma volatilidade muito grande. O clima não. Eu verifico como foi o mês de março durante 30 anos e eu vou ter um padrão. Então esse padrão se refere ao que é clima. Aqui a gente tem, dentro do slide, a explicação do que é cada conceito. Você pode pausar o vídeo ali se você quiser copiar. E vamos adiante. Aqui a gente tem os produtos do clima. Quando passa de uma semana a gente costuma dizer que para a previsão de tempo não serve mais. E para fazer previsão de tempo, então, dentro de uma semana, quanto mais curto o prazo, por exemplo, faço previsão hoje de tempo para amanhã, eu vou conseguir ter uma certeza de previsão muito maior do que para daqui a 5 dias. Isso é óbvio, é matemática. Mas os produtos climáticos, então, são para... Quero saber como é que vai ser no dia 10 de agosto, como é que vai ser aquele dia. É mais fácil verificar os últimos 30 anos de 10 de agosto para ver se vai chover, se vai estar frio, se vai estar quente, do que tentar usar qualquer modelo matemático de meteorologia para fazer uma previsão de tempo. Tranquilo? Então não serve, não vai dar certo. Se você chutar, a chance de acertar é maior. E aqui é só para mostrar a quantidade de variáveis que entra numa previsão de tempo ou previsão de clima. A gente tem aviões, navios, boias, institutos de meteorologia espalhados pelo mundo inteiro e todos eles jogando muitas informações, muitas mesmo, dentro de sistemas que são muito pesados para conseguir fazer a previsão de tempo e ainda errar, como muitas vezes acaba errando. Então pensa a quantidade de dados diariamente gerados para tentar fazer uma previsão de tempo e de clima, logicamente, melhor possível. Aqui a gente tem dois elementos gráficos, o climograma, e aqui a gente tem o desvio de precipitação trimestral. Para o que a gente vai estudar posteriormente, é muito importante que a gente consiga interpretar esses elementos. Um dos maiores problemas da educação brasileira para os alunos, quando eles vão fazer Enem, é interpretar gráficos que às vezes são super simples, como um climograma. Aqui a gente tem a variável tempo, aqui a gente tem a variável temperatura em graus Celsius, na cor vermelha, e na cor azul, referindo-se às barrinhas, a gente tem a quantidade de milímetros de chuva. Então aqui, por exemplo, a gente tem um climograma da cidade de Manaus, onde que a gente sabe que existe o clima equatorial. E na cidade de Manaus a gente tem uma pequena amplitude térmica anual. O que é esse conceito? Amplitude térmica anual é a oscilação de temperatura ao longo do ano. Se você estivesse num lugar do sul do Brasil, a curva viria para cá no mês de junho e julho porque é mais frio. Então quando a curva forma um U aqui, a gente vai estar certamente no hemisfério sul, que tem os meses mais frios em junho, julho e agosto. Se fosse um lugar do hemisfério norte, teria uma curva de temperatura mais acentuada em junho, julho e agosto. Tranquilo? Depois a gente vai fazer análise de vários climogramas, pode ficar tranquilo. Aqui a gente tem o desvio de precipitação trimestral de um fenômeno bem complicado, de um desastre que aconteceu na região onde eu moro, entre setembro e novembro de 2008. Peguei aqui o desvio de chuva de 2008, no mês de setembro, outubro e novembro. E no Vale do Itajaí a gente está com mais de 500 milímetros acima da média de chuva para um trimestre. Tem lugares que chove 250, 500 milímetros de chuva por ano. Vamos pegar aí o norte de Minas, vamos pegar o sertão nordestino, São lugares que até tem uma ou outra cheia no ano com dentro dos 500 milímetros. E aqui a gente tem só de excedente 500 milímetros. Então morreram 137 pessoas, foi muito complicado aqui para a nossa região. E é só um dos exemplos de desvio de precipitação trimestral que a gente pode ter. Nossa próxima aula, já estou gravando, são sobre fatores e elementos do clima. Até a próxima aula. Não esquece de seguir, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Valeu!